Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bom dia. Que dia abençoado, que dia feliz, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos, reunidos diante do trono da graça, para derramar o nosso coração, para receber a sua palavra, para sermos abençoados, assim como o Senhor nos tem feito tantas vezes, em tantas oportunidades como esta. Somos muito gratos ao nosso Deus amado. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa EBB de inverno. Nossa convidada especial é a Miriam Zanutti. Nós queremos agradecer muito a Miriam por ela ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes e damos as boas-vindas a Miriam entre nós. Daqui a pouco ela estará ministrando a palavra. A Miriam, ela é formada em teologia no Seminário Teológico Peniel, com mestrado em missiologia pelo Centro Evangélico de Missões. Então, esse é apenas um início de um extenso currículo da Miriam. Miriam é uma pessoa maravilhosa, com muita experiência, uma pesquisadora, uma estudiosa. Nós seremos certamente muito abençoados. Ela vai nos falar dentro do tema escolhido para a nossa EBB de inverno, e nós estamos felizes com a Miriam aqui entre nós. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós queremos fazer uma oração de gratidão, como fazemos aos domingos pela manhã, quando das nossas reuniões presenciais. Vamos aproveitar, vamos orar juntos agora e agradecer ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está aqui conosco, aqui na minha casa, na casa de cada um dos meus irmãos, onde nós estamos agora, dessa maneira, reunidos diante do trono da graça. Só para te agradecer, Senhor, queremos agora dirigir a Ti o nosso coração, o nosso amor. Tu tens sido tão bondoso para conosco, Senhor. A Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias já se renovaram sobre nós nesta manhã, porque as Tuas misericórdias não têm fim. E nós sabemos que é por isso que não fomos consumidos no meio das lutas e todas as dificuldades desses dias. Muito obrigado, Pai Santo. Cumpriu-se a palavra que diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem acontecido assim, ó meu Deus o bondoso. Tu és o pastor do nosso coração, da nossa vida. Tu és o nosso dono. Por isso nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos disto e temos vivido debaixo de tão grande graça, tão maravilhosa bondade, amor inexplicável. Muito obrigado, meu Deus querido, muito obrigado. Derramamos diante do teu altar o nosso coração em cântico de louvor, em agradecimento eterno, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Vamos adorar com os nossos cânticos. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão.
pode pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor.
Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Amanhã, continuaremos o papo sobre racismo e igreja com a filósofa Regina Célia no Instagram. Atenção para o horário, exclusivamente às 20 horas. Na terça, reunião de oração com o pastor Josué, também às 20 horas. E diariamente, também temos nossos devocionais, às 8h30 da manhã. Acesse nosso site para ter acesso direto a toda a nossa programação. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos adorar ao Senhor agora com nossos dízimos e as nossas ofertas. Momento de dedicar ao Senhor os nossos corações e aquilo que preparamos, num ato de fé e de obediência à palavra do Senhor. É uma bênção e um alto privilégio participarmos da missão de Cristo. Então participe com alegria, com generosidade e na confiança de que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor amado, nós queremos dedicar a Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Queremos nos colocar humildemente diante de Ti, Senhor, e clamar, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça em nossas vidas, Pai. Queremos também Te agradecer, Pai, por esse altíssimo privilégio que o Senhor nos concede, que o Senhor nos chama, Pai, a participar da Sua missão, Pai. Que possamos contribuir com o coração cheio de alegria, Pai. Que possamos contribuir com generosidade, Pai. Que possamos desfrutar desse momento com muita alegria, Pai, porque é uma bênção, Pai, podermos estar aqui e podemos participar desse momento. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o uso desses recursos, que o Senhor abençoe, Pai, as pessoas que serão alcançadas, Pai, através desses recursos e através das pessoas que se colocam diante de Ti, Pai, oferecendo as suas vidas, Pai. Então, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos, Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E a minha
minhas trevas vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor derrama as luzes minhas trevas, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, da minha salvação, da minha salvação, da minha salvação, da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Graça e paz, irmãos, tudo bom? Deus vos abençoe, possamos ter um encontro aqui extremamente edificante, agradável, enriquecedor. Meu nome é Miriam Zanucci, sou membro da Igreja Presbiteriana do bairro do Grajaú, pastor Alex Barbosa, moro atualmente em Belo Horizonte, sou casado com o pastor André de Oliveira e trabalhamos com comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Tenho efetuado também algumas pesquisas dentro do estado do Rio. Quero agradecer à equipe do Ministério de Missões da Presbiteriana Betânia e de Niterói, assim como o corpo diaconal, os pastores da igreja, a liderança, por essa oportunidade, esse momento que a gente vai ter aqui, né, de poder compartilhar, dividir um pouco o conhecimento, e também vou deixar os irmãos à vontade para quem desejar depois tirar alguma dúvida comigo que possa, né, surgir. Aí a equipe de missões envia para você o número do meu celular, tá bom? Contato. É muito prazeroso esse momento, um momento oportuno também, né? Seria bom estarmos juntos, mas não dá agora. Vamos deixar para um pouquinho lá para frente, tá bom? Então vamos lá. A igreja resolveu fazer uns estudos bem interessantes com base no livro do Ronaldo Lidório, Sal e Luz. Eu tenho 30 anos de ministério missionário, então conheço o Ronaldo Lidório há todo esse tempo, porque ele já tem mais tempo ainda de missões.
Ronaldo Lidório, junto com a sua família, são extremamente ilibados, pessoas de caráter, constantes na fé, firmes, muito equilibrados biblicamente. É sempre muito bom ler os seus textos, que nos edificam muito. E nesse livro, no capítulo 6, ele trata de alguns elementos que dizem respeito ao nosso comportamento cristão, que é o amor, louvor, a fé, obediência e oração. E no capítulo 7, fala um pouco de autoridade, né, de sofrimento. Então vamos falar um pouquinho desse capítulo 6. Primeiro vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Romanos, que é uma epístola de Paulo, né, aos Romanos. No primeiro versículo, nós temos ali Paulo dando uma referência a respeito de si mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui Paulo deixa bem claro a sua autoridade de quem ele recebeu, que ele crê naquilo que ele recebeu, no seu chamado, na sua vocação, e ele já abre a carta, já abre a epístola, como em outras também. Ele diz: eu sou fulano de tal, enviado do Senhor, escolhido pelo Senhor para propagar o Evangelho. Então ele deixa claro, né, para quem ele vai se dirigir, quem ele é. Isso é muito importante para aquele que é servo de Deus. Essa autoridade, esse discernimento, essa fala de responsabilidade em que ele assume: eu sou Paulo, eu sou servo do Senhor. Isso é muito importante para nós, né? Esse posto que ele assume é muito significativo. E no texto de Ronaldo Lidório, ele vai tecendo alguns comentários importantes. Paulo faz alguns comentários interessantes, né? E temos alguns princípios a serem examinados. A questão, por exemplo, do amor. A espiritualidade sem amor. Como levar uma vida espiritual sem amor? O que Ronaldo Lidório vai questionar desse comportamento cristão que às vezes acaba construindo máscaras. Somos construtores de máscaras, como diz lá na página 120 do livro Sal e Luz. Nós geralmente construímos um perfil cristão que não é exatamente o que deveríamos ser. Então a gente fica escondido por trás de uma maquiagem falsificada. E o melhor lugar para a gente expressar isso, às vezes, é no culto, dentro da igreja. Porque ali é rápido o nosso momento, a gente fica ali 1h30, 2 horas no culto, vai embora. E ali a gente canta, a gente exalta o Senhor, a gente entrega ofertas, a gente dá alguns testemunhos, mas de fato a gente às vezes consegue manter uma máscara nesse ambiente, o que não é saudável, porque sermos cristãos é assim, de cara lavada mesmo, como Paulo introduz o texto de Romanos. Eu sou Paulo, servo de Deus, enviado por Cristo, escolhido por Deus para pregar o Evangelho, vocacionado, sou cristão, né? Não se eximindo e nem maquiando problemas, maquiando a personalidade, maquiando as dores, porque nós passamos por elas. Então, a gente não precisa ser construtores de máscaras, a gente precisa ser efetivo, né, na obra do Senhor, na vida com Deus, no relacionamento interpessoal, né, com os irmãos, com a igreja, com a liderança, com as pessoas de fora. E vamos falar um pouco disso, que está ligado muito à questão do amor, né? Se a gente constrói máscaras, a gente está negando uma série de coisas. Às vezes a gente está negando uma dor que está passando. E se eu negar uma dor, eu também vou negar a dor do outro? Se eu me escondo, eu não vou querer também saber do problema do outro. Como é que é a prática de amor? O que Deus pede de nós? Como sal e luz, o amor, a gente geralmente entende o amor muito como sentimento. O rapaz apaixonado pela moça, quando a vê, o coração palpita, a menina também. A moça, a mulher, vai dormir pensando no seu namorado e tal, né? Aquele êxtase, aquela paixão, né, de sentir o coração palpitar. Mas amor é só sentimento?
Não, amor também é sentimento. A gente sente e o amor é prazeroso. Mesmo que às vezes a gente tenha que amar algo que não é bem aquilo que gostaríamos, mas dá uma sensação de alívio, de coisa boa dentro de nós. O amor é um sentimento, mas acima de tudo é uma prática. Por isso que Paulo, na carta a Coríntios, ele vai dizer: o amor não se ufana, não se ensoberbece, não sente ciúmes, o amor tudo suporta, tudo crê, porque o amor é uma prática. E é muito difícil porque a gente, no geral, a gente quer troco daquilo que damos, a gente quer que a pessoa também possa legitimar o nosso bem-estar, aquilo de bom que a gente faz para ela. Então a gente deseja que seja uma reciprocidade, né? Se eu amo, se eu estou fazendo bem, o outro também tem que fazer. Se não fizer, eu não faço por ele. Mas o amor que Deus nos ensina é um amor de prática, de fato, de verdade, de compromisso. E a gente precisa ter isso como uma idealização e algo constante na nossa vida. Eu amo porque eu pratico isso, eu faço de verdade. Porque está muito ligado ao nosso comportamento cristão, ao nosso comportamento como servos do Senhor, né? Como escolhidos, vocacionados, seja para qual área da vida cristã, né? Seja pastoral, seja na educação, como mestre, diaconal, nós estamos ali para praticar o amor, né? Para exercer a compaixão com o sentimento, porque nos toca, compaixão é uma coisa que nos toca, e dali a gente vai servir, a gente vai fazer algo de bem para o outro. Então isso é muito importante. Eu me lembro, irmãos, há alguns anos atrás, um irmão nosso em Cristo, que ele contraiu HIV, isso tem mais de 20 anos, e aquilo ficou marcado na minha memória, porque ele, né, infelizmente teve o vírus, não sabemos exatamente como ele foi contagiado, mas foi, e a igreja não podia saber que ele estava com HIV. E aquilo me incomodou um pouco, porque eu pensei, mas justamente a igreja é o ambiente onde a gente deve ser o mais livre possível e compartilhar nossas dores, para que os outros se compadeçam de nós e nos ajudem. Então aquilo me incomodou e eu comuniquei às pessoas, falei: meus irmãos, mas por que não pode compartilhar? Ele é o nosso irmão em Cristo, está precisando de oração. A igreja precisa orar, precisa dar um alento à família, precisa receber uma visita, e nós vamos fazer o que exatamente? Então, eu fiz essa colocação e nunca esqueci dessa experiência, porque se evitou falar de uma doença que de alguma forma causa preconceitos, mas ele é nosso irmão em Cristo, precisava de um alento. Infelizmente, ele não resistiu, veio a falecer, mas era um convertido. A gente supõe que ele tenha pego a doença antes de se converter, e pronto, né? Vai fazer o quê? Pegou a doença não, né? Pegou o vírus. Então, agora ele já era um irmão nosso, já estava ali no nosso meio já há algum tempo, a gente tinha que exercer essa piedade, essa compaixão, essa prática. E comentar o assunto, pedir oração por ele, era uma prática de amor, mas que a gente tinha dificuldade, porque na verdade é uma doença que ela ainda remete a um preconceito, né? Remete as pessoas a terem desconfiança. Só que doença, né, irmãos? Doença, como dizia minha mãe, não dá em poste, né? Ela acomete seres vivos. Então a gente precisa trabalhar isso em nós para que a prática de amor ela entre em todas essas áreas que a gente menos imagina, né? E ela possa ser maior do que o preconceito, ser maior do que a falta do conhecimento a respeito do outro, né? Então o amor é algo muito importante. Com o amor vem o louvor, né? Louvor é algo, irmãos, que no geral a gente entende o louvor como uma prática de cantos, de entoar cânticos, da música. Mas o louvor é uma expressão de afeto, de amor, de obediência, de fé, em que outras pessoas estão nos olhando e nos observando em relação a isso. Então nós precisamos
ter o afeto, nós precisamos resplandecer esse afeto. Dentro do que Ronaldo Lidório ele propõe, inclusive ele chama o irmão, a irmã, né, para esse louvor comportamental, porque é isso mesmo, né, aquilo que a gente tem que expressar não só com cânticos, mas com a nossa vida, porque em tudo Deus está sendo mostrado às pessoas, em tudo Deus está sendo apresentado. Tem um versículo em acho que é Zacarias, irmãos, se eu abrir agora vai demorar um pouquinho, se eu não me engano é em Zacarias que diz: nós iremos com os judeus e pegaremos nas vestes dos judeus, porque sabemos que Deus está com eles. Então, quando os olhares de fora estão atentos a nós, nos observando, e as pessoas sentem vontade de cultuar o Deus que a gente cultua, isso é um sinal de que nós estamos louvando ao Senhor e as pessoas estão percebendo e querem conhecer esse Senhor. Então é importante que esse testemunho ele extravase a ponto de pessoas que não são do nosso círculo da fé, elas percebam Deus em nós e sintam esse desejo de Deus. Acho que mais do que nunca temos vivido momentos onde essa expressão de afeto ela precisa ser muito bem colocada, exposta à luz e as pessoas realmente nos verem como realmente seguidores de Deus. O texto também propõe uma análise da fé e tem um pedacinho lá quando ele começa a escrever um parágrafo na página 127. Confiar em Deus alivia a ansiedade da alma. Hoje a ansiedade se tornou uma doença psicológica, às vezes psiquiátrica, e não é meu campo, a psiquiatria, eu sou historiadora, então não vou entrar num campo que eu não domino. Então eu sei que há uma necessidade do tratamento em relação à ansiedade, porque algumas extrapolam, e as pessoas precisam se cuidar, precisam buscar o seu médico, precisam ser medicamentadas devidamente para poder viver da melhor maneira possível. Mas quando não se trata de um assunto de ansiedade a nível que extrapole, em que é uma ansiedade normal que todos nós temos, em que essa ansiedade está nos danificando? Porque realmente a fé, ela inspira a saber que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus está vendo, que Deus está no controle. E a fé, ela alivia realmente a nossa alma. Ela traz um sossego. De alguma forma a gente sabe que Deus está agindo, que Deus está olhando. Aquele texto que Jesus colocou para os seus discípulos, no finalzinho já, quando ele já tinha sido morto e já estava ressurreto, ele deixa uma ordem para que seus discípulos façam da pregação a sua vida, evangelizem as pessoas, ensinando-as a guardar tudo que Jesus tinha ensinado a eles. E ele também deixa uma palavra de consolo, de ânimo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo é de uma propriedade profunda. Porque mesmo que a gente se sinta embaraçado, que a gente não sinta arrepio, aquele texto de Salmos que diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, aquela sensação de tanto perigo, de tanta angústia, a gente tem a certeza que Deus está conosco. E nem sempre Deus está conosco porque a gente sente. Porque a gente está bem na vida. É porque Ele disse que estaria e pronto, porque Ele vai estar. Então isso nos traz um alento, um conforto muito grande que se associa à fé, nos aliviando a alma, porque Ele está conosco todos os dias. Ele não desamparou porque você está com problema de saúde, porque mundialmente estamos vivendo uma crise pandêmica e que está tomando pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, e algo que não esperávamos, mas está aí, agora faz parte da história dessa geração. Então, ainda que isso esteja acontecendo, quem disse que Ele não sabia? Quem disse que Ele está longe de nós? Ele está conosco todos os dias. Ele não disse qual o dia que estaria,
se seria o dia de sol, o dia de chuva, se seria o dia que a gente estaria feliz ou não. Ele simplesmente diz, eu estou convosco todos os dias. Então ele está. Isso ajuda a aliviar a nossa ansiedade, né? Essa ansiedade que não é bem a doença, e nos ajuda a prosseguir. E também ajuda a gente a confortar os demais que estejam passando pela mesma situação. E eu fico às vezes pensando nesse ponto do versículo, quando se remete àqueles que estão levando o evangelho, que são os pastores da igreja, que têm atividade de cuidar de outros irmãos, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, aqueles que estão pregando entre os quilombos, entre os indígenas, em países difíceis, e que o coração aperta, e às vezes você está num país onde a atmosfera não é cristã, mas você sabe que Jesus está com você ali. Isso é de um conforto surreal, né? Você imagina, você está num lugar budista, um Nepal da vida, e não se respira cristianismo. São outras hostes, mas você sabe que Deus está com você. Né? O pastor que está vivendo uma aflição, às vezes dentro do lar, e é obrigado a mostrar que está tudo bem, porque o pastor é o líder, mas ele sabe que Deus está com ele, né? Que Deus está com todos nós, que Deus está com a igreja presbiteriana Betânia, fazendo a diferença. Então, é uma promessa, e essa promessa está agarrada à fé. A obediência, ela se torna consequência por esse processo de crescimento e de vida cristã, porque todos os dias nós amadurecemos na fé. Então, obedecer, ela tem que ser de uma forma assim, muito dinâmica. A gente quer obedecer porque a gente quer estar ali servindo a Deus, e obedecer porque é bom obedecer a Deus, porque Deus tem o melhor realmente para nós. A gente que nunca entende todas as coisas, porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo, que possa ensiná-lo, né? Ninguém, nem Paulo, com todas as suas epístolas, com tanta profundidade teológica, ensinou a Deus alguma coisa. Então nós sabemos que o Senhor está conosco, e obedecer é um ato também de fé e até de louvor a Deus. E com isso a gente também ora ao Senhor, né? E quando Deus nos chama para a obra, a gente sempre tem que pensar que a oração é uma parte intrínseca da vida do cristão. A gente não se afasta da oração. A gente tem que orar pelos mais necessitados, e orar pelos irmãos que não necessariamente socialmente são necessitados, mas têm falta de alguma coisa. Às vezes tem falta de amigo, às vezes tem falta de paz, tem falta de uma saúde, né, de uma estabilidade física. Às vezes tem tudo a seu favor, mas a saúde não está cooperando, e essas pessoas estão precisando de um alento, estão precisando de uma oração. Oração é uma consequência da vida cristã. Então, todos esses elementos que são trazidos ali no livro, né, que é o amor, o louvor, a fé, a obediência, a oração, esses elementos eles estão unidos, eles não são separados, eles juntos nos formam, nos dão vida e dizem o quanto somos ou não cristãos. É claro que a gente teria que ir muito mais profundo, né, em relação a isso, mas no momento o que nós estamos estudando é esse ponto, são esses detalhes, e que a gente, a partir do que a gente está ouvindo aqui, a gente vai construir o conhecimento, vai buscar, vai ler, vai orar uns pelos outros, e orar pela necessidade de todos, que é muito importante. Estamos vivendo isso de uma maneira muito real, né? Porque o mundo todo está vivendo a mesma situação, então exige um comportamento de muita fé e de muita oração. E Ronaldo, ele pede oração principalmente pelos indígenas, né? Mas nós podemos ampliar isso, orar pelos quilombolas, orar pelo povo brasileiro, orar pelas outras nações, orar pelos mais pobres, e ter essa prática de amor de uma maneira mais efetiva. Irmãos, a gente, pensando numa vida missionária também, porque a palavra missionária acaba
condicionando aquele que está realmente no seu dia a dia, trabalhando com a fé, né, com a pregação, o pregador, né, do Evangelho. Mas a gente também pode trazer para si essa postura missionária. Nós estamos vivendo momentos onde existem muitos conflitos ideológicos. E eu tenho conversado com algumas pessoas porque meu temor não é o conflito, porque o conflito ele existe. Né? Você é de um time, o outro torce para outro, você gosta de uma cor, o outro gosta de outra, você gosta de uma comida, o outro gosta de outra. Às vezes dentro da família mesmo, na hora das férias a gente quer ir para um lugar, o outro quer ir para outro lugar. Então a gente tem as diferenças, os gostos e as ideias. Mas por causa disso a gente não está trazendo as pessoas que pensam diferente de nós para conhecer a Cristo. Porque o convite não é trazer o crente que está lá fora, mas aquele que não é. Um dia nós não éramos, e Deus teve misericórdia de nós. Eu geralmente olho para uma pessoa que não é cristã como um possível irmão ou irmã em Cristo. São possíveis irmãos em Cristo. Então a gente precisa ter esse olhar. Eu me lembro de um pastor amigo nosso, foi até meu professor de teologia, ele já está com o Senhor, pastor Adval Vale. Ele falava para as irmãs: irmãs, vocês estão orando por um marido? Então ore para Deus converter os rapazes que estão no mundo. Ore por eles, para que eles se convertam e se tornem vossos maridos. Orem por eles, para que Deus suscite homens de Deus que estão lá fora. Mas às vezes a gente só está orando aqui dentro. Então eu achei interessante, eu nunca esqueci isso também, porque é verdade, a gente precisa olhar o que está lá fora como um possível irmão em Cristo, onde eu vou trocar o cálice da ceia com ele. E o diferente é o diferente. A gente pode trazê-lo para Cristo e ele compreender algumas coisas que ele não entendia. Mas eu acho que principalmente nós exalarmos realmente esse louvor, essa presença de Deus, a ponto das pessoas desejarem o nosso Cristo, desejarem conhecer o nosso Deus. Porque durante muito tempo a igreja, ela tinha um discurso, ainda existe isso hoje, mas bem menos, né? Ainda existe, mas não como já foi, onde nada acontecia conosco, nada acontece com o Evangelho. As atrocidades, as doenças, as enfermidades, o mal é para o pessoal que não tem Cristo. Não é assim, né? Nós somos seres humanos. O que nos difere, eu sempre digo, o que nos difere das pessoas que não são cristãs é que nós, como eles, somos pecadores, iguais. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos. Nós temos essa consciência, nós sabemos que está errado e a gente, como disse o Lidório, a gente tem que ter cuidado para não ficar tolerando o nosso erro e não tolera o do outro. Às vezes o nosso até é maior, né? Como diz lá a palavra, tem um cisco no olho do meu irmão e no meu tem uma trave. E a gente quer tirar o cisco. Então a gente deve perceber que a nossa condição em relação aos que não são cristãos é exclusivamente sermos arrependidos. Porque qualquer coisa pode nos atingir, atinge a eles, atingem a nós. E essa diferença de sermos pecadores arrependidos faz com que a gente tenha uma espiritualidade mais acentuada, a gente busca a Deus, a gente busca a santificação, a gente busca um comportamento mais adequado, a gente se afasta de determinadas posturas, de determinados vínculos que não agradam a Deus, porque a gente entende que não agrada, então a gente vai se distanciando, mas o que está lá fora também pode um dia entender isso. Porque não é um processo mágico, mas é um convencimento do Espírito Santo, né, na pessoa, como convenceu a gente. Então, que possamos pregar e anunciar isso, né, para que esse amor, de fato, a prática dele, seja percebida, né, por todos. E por nós, vivida de uma maneira muito acentuada. E dessa autoridade, irmãos, que muitas vezes é acompanhada de ousadias, né?
temos que ter verdadeiras ousadias para termos autoridade. A autoridade é uma coisa muito natural, ela está em nós. Ela não é a base do grito, ela não é a base de poderes sobrenaturais, ela está em você, porque Cristo está em você. E essa autoridade deve sempre ser usada, às vezes da maneira mais mansa possível, mas ter autoridade com isso. Nós precisamos exercer isso de uma maneira que seja demonstrado realmente essa graça de Deus, esse amor perfeito em Cristo. O Ronaldo vai falar na página 141 de sofrimento. Esse sofrimento, irmãos, acompanha toda a nossa vida cristã. Tudo em nós, não tem como passarmos por esse mundo e não sofrermos. E nós, assim como sofremos, também temos que atentar ao sofrimento do outro. O sofrimento do outro tem que nos abater. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o abolicionismo do século XIX, pesquisando uma pessoa específica que, inclusive, a família toda viveu em Niterói, ali no bairro São Domingos, na rua Presidente Domiciano, a família Clapp. Depois eles saíram dali e tal. O patriarca, que é o João Clapp, era um abolicionista de renome, fundador da Confederação Abolicionista, montou uma escola noturna gratuita para os escravos e libertos, no século XIX. Em 1881 ele fundou essa escola. Então ele foi um homem de muita atividade dentro do movimento abolicionista. E eu estou estudando a filha dele. E nesses estudos, o que chama atenção é que o que acontece do movimento abolicionista no Brasil no século XIX, eles bebem e ressaltam os abolicionismos de outras nações, da Europa e dos Estados Unidos. Então eles vão percebendo que é um movimento necessário e importante, porque não dava mais continuar com o sistema da escravidão. E o sistema escravidão, que é a partir do século XVI, não é a mesma coisa, não passa nem perto do conceito do entendimento de escravidão que a gente vai ver no Antigo Testamento e no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde se utiliza a palavra escravidão, escravo, não a palavra escravidão, escravo. Então são conceitos diferentes. Mas o que chama a atenção é que o forte do movimento abolicionista, que começa na Europa e nos Estados Unidos, inicia a partir dos protestantes. Os Quakers, que são os protestantes puritanos dos Estados Unidos no século XVII, XVIII, eles são fortemente abolicionistas. Eram movidos por uma consciência onde tinha a compaixão, a misericórdia e o amor. Então, isso, para se efetuar na prática, eles acabaram entendendo que, gente, a escravidão não combina com a realidade do Evangelho, com a realidade de Cristo para todas as pessoas. Então, a luta contra aquele sistema, um dos elementos é a compaixão. Existe o elemento jurídico, que são as leis que ajudaram muito, elas precisaram ser assinadas. O elemento da palavra, do discurso, da letra, do letramento, em que eles usaram para convencer as pessoas que não dava mais para manter o sistema escravista, que estava explorando demais as pessoas. Mas o elemento compaixão, que eu quero ressaltar aqui, foi um dos elementos importantes dentro do movimento abolicionista. Um elemento que despertou, em que as pessoas viam que não tinha mais condições um ser humano, porque ele trabalhava para o outro, mas trabalhava a ponto de ter a sua carne dilacerada, que não podia mais ser daquela maneira, que aquilo ali era
contra a palavra de Deus, contra Cristo. E essa filha do João Clapp, ela publica num jornal, na Gazeta da Tarde, em 1881, uma nota falando dos benefícios do cristianismo contra a escravidão, o quanto a escravidão era uma desonra para o evangelho, né? O quanto destoava do amor e da misericórdia, porque Cristo amou todos e morreu por todos, né? Ainda que isso seja discutido teologicamente, que ele morreu pela sua igreja, mas quem é a igreja? Quem se torna a igreja? A gente se torna, mas enquanto não é, quem vai ser? Qualquer pessoa pode ser, não é? Então, Cristo morreu por todos, morreu pelo negro, morreu pelo branco, morreu por todos. Então, o elemento compaixão começa a ser um dos elementos fortes dentro do movimento abolicionista, em que os protestantes começam a falar sobre isso, a discutir sobre isso e dizer, gente, não tem mais cabimento, né? A gente olhar isso, tratar esse ser humano dessa maneira, se nós somos cristãos e Cristo disse que diante dele não há grego, nem judeu, nem servo, nem escravo, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, todos são iguais perante Deus. Então nós precisamos entender que o sofrimento do outro tem que nos incomodar, o amor tem que ser uma prática, onde a gente vai trazer a novidade, a gente vai trazer algo diferente para a vida do outro, vai fazer reluzir, e nós possamos realmente, de fato, praticar o evangelho com obediência, com louvor, com fé, com muito amor, e levar esse evangelho a lugares que ainda não foi, a grupos que ainda não têm esse evangelho, e que possamos, em nome de Jesus, fazer algo diferente. Eu queria terminar aqui fazendo uma pequena propaganda. Eu escrevi esse livro aqui, irmãos, Coração Quilombola, Histórias e Encontros. Isso aqui eu falo de algumas visitas que eu fiz em comunidades quilombolas em Minas Gerais, uma que eu fiz no Rio Grande do Norte, lá no Agreste, e eu vou falando das histórias deles, das nossas histórias, das minhas visitas e da história oficial. Se você quiser adquirir o livro, é só se comunicar comigo, que eu envio pelo correio. Eu fiz um livro de fácil leitura, de fácil comunicação com as pessoas, para que elas possam entender o que é quilombo, porque muitas pessoas não sabem, não entendem ainda, e ao mesmo tempo que é uma linguagem fácil, não é um texto raso. Eu procurei trazer elementos profundos, mas que as pessoas possam ler e compreender, porque às vezes se torna alguns conteúdos muito da academia, né? Muito do ambiente da história, do ambiente dos que estudam, que se debruçam, e às vezes não trazem essa linguagem para o dia a dia, né? E nós precisamos fazer essa entrada, né, dos dois ambientes, né, onde as pessoas que têm muito conhecimento, conhecem história, possam também conhecer o trabalho evangélico, e os evangélicos possam saber um pouco dessa história dos quilombolas no Brasil. Então, queridos, eu quero deixar uma palavra para você: continue firme, constante, com amor, com graça, e que possamos, nesses tempos de distanciamento social, estarmos firmes no Senhor, construir a mensagem do Evangelho, praticar o amor de forma verdadeira, genuína, onde as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós e desejar o Cristo que nós pregamos. Que a gente possa amar o diferente, trazer o diferente para o Evangelho, ajudá-lo a conhecer a Cristo, ajudá-lo a dirimir os seus problemas e conhecer essa graça infinita do amor de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao corpo da igreja, ao Ministério de Missões, aos pastores, que Deus possa abençoar muito a Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói, aí no bairro São Francisco, um bairro tão agradável, tão abençoado. Deus possa usar a vida de vocês grandemente e possa, depois que tudo isso passar, né, a gente possa voltar a se reunir, se ver, se encontrar,
Tá bom, queridos? E fica aí a paz do Senhor. Quem quiser se comunicar comigo, eu estou lá no Facebook, Miriam Zanutti. Os irmãos depois podem deixar meu telefone, né, se você desejar perguntar alguma coisa, ou adquirir o livro, conhecer uma comunidade quilombola. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Ore por nós, ore pelo nosso país e vamos continuar firmes em Cristo Jesus com muita saúde e paz no coração. Um beijo. Novo amanhã
dia bom, bonito, que dia bom. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua bondade, graças a Deus pelo que Ele nos concedeu nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado pela vida da Miriam, muito obrigado por tudo que nós já pudemos desfrutar na presença do nosso Deus. Antes de nós encerrarmos, queria apenas lembrar os irmãos aquilo que nós já sabemos, a nossa programação. A gente tem trabalhado com muito amor, com muito carinho, querendo manter o coração de todos no mesmo propósito, e Deus tem sido tão bondoso e nos tem abençoado. Nós temos sentido o ardor, o desejo pelo Senhor no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Na sequência do nosso dia, nós temos hoje o culto online para as crianças às 15 horas. Não esqueçam disso, nossas criancinhas também estão sendo abençoadas. Às 19 horas, nosso pastor estará continuando essa série de mensagens tão maravilhosas. Deus tem sido muito generoso conosco. Então, hoje à noite, o pastor Theo continua. Durante a semana, às 8h30 da manhã, de segunda a sábado, as nossas devocionais. Na terça, temos pela manhã com o pastor Theo a devocional, e na sequência nós temos às 17 horas a oração das mães de oração pelo Zoom. Há uma sala que cabe 100 mulheres, ainda não foi cheia, já será o terceiro encontro dessas mães de oração. Você pode entrar também, você pode se ligar, liguem-se aí, achem qual é o ID para você entrar na sala e participar dessas reuniões maravilhosas. Tem gente da nossa igreja, a grande maioria, mas tem gente até de fora do Brasil participando dessas reuniões. Na quarta-feira nós temos a célula com os pastores. Na quinta-feira nós temos o pastor Vande, nosso pastor psicólogo, falando sobre cura da alma. Então é muito especial, uma live maravilhosa. Você não pode perder. Lembrar também que na segunda noite nós temos conselho de especialista. Julinha Benayon estará no segundo tempo conversando com a Regina Célia. Que maravilha que foi a segunda passada. Então foi tão bom que nós pedimos para a Regina voltar nessa segunda para continuar falando sobre um assunto que todos nós precisamos ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Todos, sem exceção. Quisera que o Brasil todo estivesse nessa live ouvindo isso, para nós sermos curados, para nós consertarmos o nosso coração, a nossa vida, no poder da palavra de Deus. Conselho de especialista, que coisa boa, que coisa boa. Eu gostaria muito que você entrasse segunda-feira às 19 horas e compartilhasse isso com outras pessoas. Na hora vamos disparar isso para todos os nossos contatos, para que possam ouvir também. Quero agradecer mais uma vez a Regina Célia por ela ter concedido a nós a honra, o privilégio de tê-la entre nós, e também pelo excelente trabalho que a Julinha tem feito às segundas-feiras. Então vamos orar, concluindo esse momento. Pai bondoso, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que estivemos juntos e por quão boa foi, Senhor, a palavra, o que ouvimos, o que aprendemos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos queridos que estão doentes. Há tantos entre nós, meu Deus. Cura, Senhor, cura. Estende a tua mão, querida, e consolo para o coração daqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos. Ó Deus querido, abençoa o Marcos, abençoa o Alfredo. Ó Deus, essa família querida, os filhos, todos aqueles que fazem parte dessa família, pela partida da Ilka, que o Senhor levou-a para tê-la consigo. Aprove assim a Ti, Pai de amor, e nós queremos Te agradecer porque o Senhor faz tudo muito bem. Nosso coração encontra descanso e paz em Ti, na Tua palavra, a certeza de que nós não estamos sozinhos, o Senhor anda conosco e nos abençoa, e nos dá segurança e nos dá paz. Muito obrigado, Pai querido. Cuida de nós nesse dia, ensina-nos a andar no Teu caminho, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua vontade,
e abençoa-nos logo mais nas reuniões seguintes desse dia, no cultinho das crianças, no culto das 19 horas. Abençoa o pastor Theo, que a palavra do Senhor esteja ardendo em seu coração e por sua boca flua o conselho de Deus para nos sarar, nos orientar, nos dar sabedoria, nos dar poder e graça para vivermos para a glória e louvor do nosso Senhor amado, o dono da nossa vida, o Senhor do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai de amor. Amém. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, porque você confia no Senhor. E assim o seu coração transborde de paz, de amor, de esperança e de alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Até logo mais.